O que temos para hoje, Sanchos e Dulcinéias? Antes de mais nada, gostaríamos de explicar que, sim, nós não postamos vídeo segunda, nem postamos vídeo quinta, né? Por quê? Porque nós estamos de feriado, carnaval. Carnaval é um momento maravilhoso para as pessoas que não curtem carnaval estarem em retiros, tendo um tempinho especial com o Criador e também lendo meus livrinhos para trazer aqui para vocês, né? Durante este ano maravilhoso. Já temos aí livros de março e abril prontinhos, esperando só para gravar. Hoje nós temos um livro muito especial em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. E para tanto nós vamos explicar um pouquinho sobre a Reforma e sobre essa pessoa maravilhosa que deu início à Reforma e escreveu o livro de hoje inspirado, nós sabemos, nós conseguimos perceber pelo Santo Espírito. Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano e ele tinha muitos probleminhas assim. Ele dormia com terror, vendo Deus como um tirano, e ele tinha medo, literalmente, de Deus, como ele vem trazendo em alguns outros escritos seus. Ele entra na Universidade de Inferton e dentro do monastério, dentro da universidade, ele vai dizer uma frase muito interessante. Orar bem é a melhor metade do estudo, né? Oração como um princípio e o estudo da palavra como outro, que vão ser o conjunto, a duplinha que vai formar e que vai encabeçar a maioria dos reformadores dentro do movimento protestante. E a partir daí, quando ele está dentro do monastério, ele encontra uma Bíblia na biblioteca, uma Bíblia em latim. E ele fica muito feliz porque, mesmo estando dentro do monastério, o Lutero ele nunca tinha lido nada da Bíblia. Pouco que ele conhecia da Bíblia era dos sermões, eram passagens, algumas passagens do Novo Testamento, ele não conhecia muita coisa. E aí ele vai começar a estudar, ele também encontra outra Bíblia acorrentada na parede do convento, mas o Lutero ele vai passar pelo processo que ele vai criticar depois de indulgências, de punição, de autoflagelo. E ele diz que ele não tinha paz de espírito, até que ele começa a estudar mais a Bíblia e ele começa a ter, né, essa paz de espírito mais profunda. E ele diz que essa paz de espírito, ela vem quando ele começa a estudar a Bíblia e ele vai ver que Cristo amou ele primeiro, antes que Lutero pudesse amá-lo. E isso vai trazer o seu conforto, a sua paz interior. Ele vai para Wittenberg, ser o professor da universidade de lá. Tanto ler ali a Bíblia, ele começa a pregar. Ele não queria muito, e algumas coisas que ele vai lendo, vai descobrindo na Bíblia. E os seus amigos o convidam, querem que ele pregue, ele vai estar ali pregando, até que Lutero vai para Roma. E quando ele chega em Roma, e ele vê a corrupção, a luxúria, a lascívia, todas as nojeiras que tinha ali devido à política dentro da igreja, ele diz uma frase muito forte: tinha um inferno, Roma foi construída sobre ele. Que ele vai começar essas críticas e ele começa a trazer a sua reforma para que a igreja mude, para que a igreja volte a ser a noiva pura de Deus e que ela volte ao seu primeiro amor. Nos seus processos de pagando as suas penitências, ali subindo uma escada conhecida como escada de Pilatos, que provavelmente era a escada que tinha na casa de Pilatos, que foi trazida de Jerusalém para Roma. Ele está ali ajoelhando, pagando as suas penitências, e ele diz que ouviu nitidamente Deus dizendo: o justo viverá pela fé. E ele começa a falar sobre o solo escritura, que seria unicamente a Bíblia como regra de fé e nada mais como outra coisa, nem homens, nem outros livros que fossem dizer aquilo que Deus queria que o homem fizesse, somente a escritura, nada mais da escritura. E surge aí uma pessoa maravilhosa, né, dentro desse papel que vai dar um impulso maior para as críticas e desvinculamento de Lutero, que é o Tito. Ele era responsável pelas indulgências ali na parte da Alemanha, e as pessoas começam a comprar a carta de perdão. E quando elas vêm se confessar para Lutero, que estava sendo padre ali naquela cidade, ele vê que as pessoas estavam dizendo, por causa da influência desse homem, que não precisava agora de perdão nem de se arrepender, porque eles haviam comprado o perdão de Deus. E aí Lutero começa a recusar perdoar as pessoas porque elas haviam comprado indulgências para o perdão dos seus pecados. E isso causa a revolta, a igreja pede que ele se retrate, ele não vai se retratar. Até que no dia 31 de outubro de 1517, sim, esse ano fazem 500 anos, que no dia de Todos os Santos, Lutero vai até a igreja de Wittenberg e prega ali as suas 95 teses, que eram aquilo que ele, depois, né, de estudar bastante a Bíblia, ele estava vendo que estava errado, segundo as suas interpretações. Ele não queria sair da igreja, ele amava a igreja, ele amava a Cristo, ele começa
ele tinha parado aquele processo de início, que Deus realmente aceitava ele do jeito que ele era e que Jesus queria transformá-lo, não questão de indulgências, de flagelo, de outras coisas. Começa a pregar para os seus amigos e outras pessoas vão surgindo. Tem o Winfrey, tem Jerônimo, tem outros caras que vão começar a surgir, vão ter influência dele. Mas infelizmente a igreja não se retrata com ele também não se retrata com a igreja. E surge o movimento protestante com Martinho Lutero a partir de outras pessoas, e hoje nós temos, graças a ele, também a oportunidade de ter acesso às nossas Bíblias, nas traduções das nossas línguas, e a questão da livre interpretação, do desvinculamento do poderio político e do poderio religioso, não em todos os lugares do mundo, óbvio, mas principalmente aqui no Ocidente e na América, essa liberdade religiosa que nós temos hoje. É tanto que, por influência de Martinho Lutero, a Bíblia era escrita só em latim, né? Ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, e com o nosso querido, também amado, Gutenberg, ele vai ali imprimir a Bíblia em uma língua considerada vulgar para as pessoas, o que vai estimular outras histórias, como nós já falamos aqui do livro, né, da Bíblia de Mary Jones, que vai surgir depois das sociedades bíblicas, e hoje nós podemos ter esse livrinho maravilhoso, que é a palavra de Deus falando no nosso idioma. Podemos, de uma forma pessoal, íntima, conversarmos nós com ele através da Bíblia, através da oração, como ele vem trazer as duas metades do estudo, sem precisar de um outro interpretando para nós ou impondo aquilo que ele acha ser verdade e nos escondendo as luzes e as descobertas que o nosso pai escreveu com tanto amor nessa cartinha para nós. Depois dessa gigante introdução sobre o que foi a Reforma Protestante, sobre o papel de Martinho Lutero, nós vamos apresentar agora um dos livros que ele escreveu, provavelmente quando ele ainda estava na Igreja Católica, e o outro quando ele já havia se tornado, já era um reformador. E a de hoje, considera-se que ele ainda não era reformador pelo que ele vai falar, que é Como Meditar na Paixão de Cristo. Essa reflexão foi escrita na época da Páscoa. Lutero ele vai fazer uma crítica à sensibilidade e cerimonialismo que é colocado na época da Páscoa, julgado ser como realmente uma reflexão, um sacrifício de Cristo, mas que muitas vezes não é. Ele vai começar falando sobre formas equivocadas. Muitas vezes é se retratado como nós temos hoje na nossa época cinema, como o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Tem Jesus sofrendo, sangrando horrores, e os soldados o matando, aquela coisa toda, aquele horror, aquele terror, o grotesco, né, o contexto literário grotesco dentro do cinema, e sempre retratando como a maldade dos judeus ou dos romanos para com Cristo, que aquilo ali fez ele sofrer. Mas Lutero vai apresentar que não é isso. Jesus sofreu, mas isso foi uma dor insignificante comparada ao que realmente estava fazendo ele sofrer. A paixão, a dor, ela veio por causa que ele carregou todos os nossos pecados. E se o pecado faz separação entre nós e Deus, então aquilo ali estava distanciando do Pai. Imagina a Trindade desde a eternidade, desde o início, sempre ali juntos os três, e eles têm que se separar por causa do pecado. Não desistir do pecado por causa do amor, e ele tinha a oportunidade de desistir, ele não desistiu porque ele amou. Então, o compreender, o meditar, não é ver a dor física de Cristo, mas que o pecado é que fez com que ele sofresse tudo isso. Então, não é só comer, participar da Santa Ceia, ou jejuar, como era feito pela Igreja Católica, né, naquele período não se comia carne, não se comia não sei o quê, mas é meditar corretamente. E aí, qual seria a forma correta, qual a maneira correta de meditar na Paixão de Cristo? E Lutero vem trazer assim, que jamais duvide. As dúvidas talvez elas vão vir, mas no momento da meditação, você não vai, no momento que você está meditando ali, você vê que não tem dúvida que foi você que matou. Foi unicamente você, fui eu. Esqueça o mundo, para generalizar, para meditar bem, não generalize, pense unicamente em você, porque, como se é dito e é verdade, se fosse apenas você que aceitasse, que fosse apenas por você que ele viesse morrer, ele teria vindo morrer. Ele faz uma fábulazinha
Imagine o príncipe, o filho do rei mais poderoso do mundo, o rei mais rico, o rei mais bondoso, o que melhor governasse o seu povo. E aí você é um príncipe maravilhoso, super bom, todo mundo ama. Você vem, mata ele e sai como se nada tivesse acontecido. Ele diz que muitas vezes a Páscoa, nesse período de meditação, ele acontece isso, a gente fala, diz que medita, mas não tem alteração na nossa vida e a gente continua agindo como se tivesse realmente praticado um homicídio e tá tudo bem. Mas e aí, isso também geraria uma angústia muito forte no homem, que ele vem explicar. Por isso que a graça não é uma morte por morrer, simplesmente eu pequei, agora vou morrer. Não, eu vou matá-lo, porque o salário para cada morte. Então, se era para morrer, era a gente. E Deus ele vem trazer a morte dele também como consolo, porque com a morte de Cristo, que era um ser sem pecado, há a ressurreição. E com a ressurreição, a oportunidade de salvação e a graça é apresentada ao mundo. E esse pesar de Cristo, esse sofrimento de Cristo com o qual nós meditamos, ele nos leva até o Pai. Porque a iniciativa do Pai enviar o Filho, foi a iniciativa do Pai criar o plano da salvação antes mesmo que Adão e Eva tivessem pecado. Não só ele nos atrai, a cruz ela aponta para Deus, mas ela é a única forma de nos levar até Ele. Com o pecado nós somos separados e só a partir do momento em que Jesus vem é que nós temos a oportunidade de religação com o Pai. Então, para isso meditar, para mostrar, para nós pensarmos e analisarmos tudo o que a cruz significa, que não é só dor, sangue e sofrimento, que a cruz ela não é só escândalo, a cruz ela não é só angústia, a cruz é esperança, a cruz é reconforto, a cruz é a oportunidade de amor, de salvação e de um relacionamento íntimo com o Pai novamente. E aí ele fechou que o que meditar, não é só meditar por meditar e sensibilizar-se e chorar, mas a forma correta como meditar na paixão de Cristo, no sacrifício de Cristo é, a partir do momento que eu medito, o que é que isso pode alterar na minha vida para me levar mais perto de Deus, para me levar como ponte de salvação e de graça, aquela ponte que aponta, aquela pessoa que vai apontar para o sacrifício e para a graça de Cristo, para que as outras pessoas o conheçam. Se ele veio e deu um ponto final a partir da sua morte, da sua ressurreição no pecado, o fim do pecado está selado já, então ele tem a forma, ele tem o poder de nos ajudar a nosso processo, por sermos humanos, falhos pecadores, meditando na sua graça, recebermos as suas forças para vencer o nosso pecado diariamente. Então é isso, meus queridos cavaleiros, e possamos sair da nossa biblioteca, sair apenas de uma sensibilidade, de um prazerzinho, lendo, né, uma sensibilidade, lendo, estudando a história de Cristo e ver além dos moinhos de vento, ver além do sacrifício, ver a nossa oportunidade de mudança e de conforto enquanto ainda estamos aqui. Valeu!